Educa TV apresenta Educa Acontece. Educa Acontece no ar para Campinas e mais 48 cidades da nossa região. Fique com a gente até o final do programa em mais uma edição repleta de notícias. E é muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje você vai conferir uma entrevista com o novo reitor da Unicamp. Ele fala sobre os desafios e planos para os próximos 4 anos, sobre o papel do ensino público e sobre a parceria com as escolas municipais. E mais, Campinas cedia o primeiro encontro municipal de conselheiros promovido pelo projeto de gestão democrática da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo maior é que a gente qualifique as escolas, né? Que a educação pública de Campinas seja, assim, de muita qualidade, de referência e que isso impacte diretamente no aprendizado para as crianças. E tem ainda os detalhes da feira educacional que movimentou a região do Campo Grande. Essa terceira-feira é todo um trabalho que nós temos aqui do território da Noroeste, onde nós queremos mostrar para a comunidade toda a importância da qualidade do ensino público, né? E mostrar que as escolas elas são um espaço de diversidade, um espaço de acolhimento a todos. Tudo isso e muito mais você confere em instantes. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. A Universidade de Campinas tem um novo reitor. Eu fui até a Unicamp para uma conversa com o professor Cezinha. Em entrevista especial à Educa TV, ele falou sobre os desafios da gestão e destacou a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é aproximar ainda mais a universidade das escolas públicas da cidade, com ações voltadas ao desenvolvimento dos estudantes. O 14º reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é o professor Paulo César Montanher, o Cezinha, que em seu discurso de posse defendeu a educação pública, gratuita e de qualidade. Nos próximos 4 anos, ele tem o desafio de estar à frente de uma das 200 melhores universidades do mundo. E é sobre isso e outros assuntos que a gente vai conversar agora com o professor Cezinha. Professor, muito obrigada por receber a Educa TV aqui na reitoria. Lilian, muito obrigado por você estar aqui conosco. Também agradecer a sua equipe que está trabalhando aqui. É um prazer recebê-los e receber a Educa TV aqui na reitoria da Unicamp. E também é um prazer falar com o público das muitas cidades que assistem a Educa TV e é uma oportunidade valiosa também não só para mim, mas também para a Unicamp poder apresentar algumas das suas qualidades e também dos seus desafios. Muito bem. Professor, qual é o principal sentimento ao assumir esse cargo tão importante? Bom, é importante as pessoas saberem que para a gente chegar a um momento como esse, as pessoas têm muitas histórias na Unicamp, né? No meu caso, eu cheguei aqui há exatos 37 anos, agora em 15 de maio, eu completei 37 anos que eu sou professor dessa casa, dessa maravilhosa universidade. Eu cheguei na então recém-criada Faculdade de Educação Física e desde que cheguei, a Universidade Estadual de Campinas é uma universidade com forte tradição em ensino, em pesquisa, em extensão. Todos nós, docentes, temos uma carreira e ao fazer essa carreira, junto com a carreira acadêmica, onde a gente orienta pós-graduação, trabalha nas aulas de ensino, na formação de profissionais, também faz esse trabalho nas nossas atividades de extensão. Eu também tive uma história muito rica de atividades administrativas. Então, veja, na minha escola eu fui coordenador de curso, fui chefe adjunto de departamento, fui diretor da faculdade de 2006 a 2010. Depois eu tive uma passagem dirigindo a fundação da Unicamp por 4 anos.
Vim ao gabinete do reitor como chefe de gabinete em 2 gestões e nesse momento, então, após toda essa trajetória e também de ter feito um concurso de professor titular, que é o último nível da carreira, que é uma das exigências, eu me transformei em reitor após um processo de consulta pública que tem várias etapas, que começa com a consulta na comunidade, passa depois por uma aprovação do Conselho Universitário e, por fim, é uma indicação final do governador, realizada através de uma lista tríplice. Bom, dito isso, todo mundo, então, percebe que é uma longa trajetória, sim, o que significa dizer que também isso nos qualifica para o cargo, por conta dessas etapas, e, claro, muitas outras pessoas também tiveram essa oportunidade e esse processo de consulta é fundamental, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito significativo, né, Lilian? Porque alguns números que são importantes à nossa comunidade saber. A Unicamp hoje é uma universidade de 2.000 docentes, que é um pouco o seu número histórico, né? Nós temos hoje perto de 2.000 docentes, e esse número histórico permite dizer que, desde que nós fomos criados há quase 60 anos atrás, a universidade tem 59 anos hoje e o ano que vem ela terá um ciclo de comemorações dos 60 anos. Somados a toda essa história constituída, a Unicamp hoje ela tem 2.000 professores, perto de 8.000 servidores, né? Esses números já foram maiores também de servidores, mas hoje a gente tem a agregação de muita tecnologia e inovação na gestão, né? Nós temos perto de 32.000 alunos, o que é um número muito expressivo, né? E nós temos uma área de saúde muito vigorosa, que diariamente é frequentada por mais de 30.000 pessoas. Então nós estamos numa, como posso dizer, numa cidade, sim, de nível médio, né? Que tem um orçamento bastante robusto advindo dos sistemas públicos do Tesouro, que é a partir do ICMS que temos a nossa receita, e junto com isso temos uma forte estrutura de pesquisa e de inovação que compõe, então, vamos dizer, esse cenário que se chama Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, que ela é sediada na sua origem aqui no campus de Barão Geraldo, em Campinas, mas que nós também temos outros 2 campos muito importantes, que é o campus de Limeira, dois campos em Limeira, né, com faculdades e também um colégio. Temos também o campus de Piracicaba, que é tradicionalmente a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que nasceu 10 anos antes da própria Unicamp e que ela depois foi incorporada à Unicamp. E nós temos também mais 2 ambientes de trabalho muito importantes. Temos o CPQBA aqui em Paulínia, que é um centro de pesquisas importantes na nossa área, e temos o Colégio Técnico da Unicamp, o Cutuca, também é uma escola que temos também muito orgulho, assim como o Coutinho em Limeira, aqui no centro de Campinas. Então isso é a Unicamp em linhas mais gerais, para que as pessoas saibam da nossa, vamos dizer assim, da nossa estrutura e dos desafios do que é ser reitor de uma universidade como essa. Pois é, professor, eu falei, né, que é uma das 200 melhores universidades do mundo, referência em desenvolvimento, né, referência na área acadêmica, e o senhor mencionou a questão da saúde. A Unicamp tem uma importância também na saúde e também socialmente, não só para Campinas, mas para toda a região. Sim. Se pegarmos o ambiente onde nós estamos sediados, né? E a macro-região de Campinas, né? Região metropolitana. Piracicaba hoje é uma região metropolitana nova, mas ela sempre esteve muito vinculada a gente. E Limeira também. Nós estamos falando aí de um entorno de 5 milhões a 6 milhões de pessoas, com uma região muito desenvolvida, importante para o Estado brasileiro e também para o Estado de São Paulo. E a nossa área de saúde, além de ela compor muito o que temos dentro do nosso campus, a Unicamp também responde por vários ambulatórios médicos de especialidades e também pelo Hospital Estadual de Sumaré. Sim. Portanto, nós temos um complexo de saúde que eu diria que ele é vital para a sociedade regional, né? E também para a sociedade nacional, porque nós somos uma universidade que temos uma área de alta complexidade que não atende só os pacientes da região, né? Fazemos transplantes, sim, que vêm pessoas de todos os cantos do Brasil para cá.
Portanto, você tem razão. É fundamental que as pessoas saibam que a Unicamp, além de formar pessoas com muita qualidade nesses quase 60 anos, isso está comprovado pela história e pelos dados que se tem, né? Grandes lideranças do país, e hoje que também nem estão mais no país, estão fora do Brasil, foram formadas por nós, que é um grande orgulho da universidade. Fazemos pesquisa de alta performance, né? Nesse momento temos pesquisas em todas as áreas, com forte influência também nesse campo. Fazemos uma extensão universitária onde todos esses produtos do ensino e da pesquisa se estendem à nossa sociedade, quer sejam em trabalhos na área da educação, da área da saúde, da área das engenharias, na área da inovação, né? E de outras áreas que também nós entendemos como atividades fundamentais para o país. E somados a isso tudo, a nossa vocação, que é histórica, também nesse momento se manifesta muito por conta das nossas atividades de inovação e desenvolvimento em tecnologia, que é um novo desafio, nesse momento muito representado pelo projeto do RIDS Unicamp, né? Que é um projeto que recentemente até as televisões estiveram conosco na apresentação para agentes do governo, e o vice-governador esteve aqui para conhecer o projeto, e é um projeto modelo também para o país. Explica para quem está vendo a gente o que é o RIDS, professor. O RIDS é um hub de desenvolvimento sustentável. Em linhas gerais, ele é a materialização de uma ideia que ganha força quando a Universidade Estadual de Campinas, em 2014, se bem, ela já fazia muitas coisas de inovação. Nós temos uma agência de inovação na Unicamp desde 2003. Que é a Inova, né? Que é a Inova. Então, isso, em linhas gerais, a Inova, ela fez o papel de otimizar, organizar, dar fluxo, dar diretrizes para algo que a Unicamp já fazia. Sim. Veja, a Unicamp já trabalhou nos projetos, um exemplo, existem muitos outros, da fibra ótica brasileira, nos anos 70, né? No Instituto de Física, por exemplo. Temos outros, na área de saúde temos projetos também muito consolidados e importantes aqui. Quando a gente olha, por exemplo, para o CAISM, o CAISM é um hospital que se dedicou a estudar o assunto da saúde da mulher, que hoje se materializa em muitos hospitais brasileiros. E o RIDS, em linhas gerais, ele começa a se consolidar quando a Unicamp, em 2014, na gestão do professor Tadeu, ela faz a aquisição final de um terreno que estava sendo, digamos assim, discutido para a compra da Unicamp, e que ele se materializa em 2014, se eu não erro a data, março de 14, que é aquilo que a gente chamava, ainda chama, de Fazenda Argentina, que é uma fazenda contígua à área da Unicamp, ou seja, ela fazia divisa com a Unicamp. Nós terminávamos aqui, e aqui era a Fazenda Argentina, que é uma fazenda que, basicamente, ela tem 1/3 do tamanho do nosso campus atual, aproximadamente, só para as pessoas terem uma ideia, não é? E ela faz frente com a estrada que vai para Jaguariúna, Campinas-Jaguariúna, e que liga essa inervação com o sul de Minas, inclusive. Com esse projeto, o RIDS começa, ainda não se chamava RIDS, mas ele começa a ter um plano piloto de ocupação, e naquele momento já se falava em sustentabilidade, em preservação, né? em materializar conceitos importantes de preservação do ambiente, sustentabilidade. E esse projeto veio acontecendo até que em 2018, 2019, nasce o conceito do RIDS, né? Unicamp, que de uma certa forma, como ele estava localizado nessa região, que é um polo de alta tecnologia, né? Nós temos ali o CNPEM, temos outros órgãos de pesquisa, o CPQBA, o CPQD, desculpe. Né? Ele nasce com esse conceito e ele, então, a partir dali, muitas pessoas... E aí fizemos um grande trabalho com pessoas importantes da Unicamp, influentes e que conhecem essa área, mas também com forte interação internacional para ver outras experiências internacionais. E aí surge, então, a ideia de uma ocupação do espaço, onde o foco seja inovação, alta tecnologia,
e convivência humana, para que esse espaço possa se transformar num ambiente onde as pessoas convivam bem nessa região. E com isso, então, esse passou a ser um projeto modelo, que nesse momento ele também é muito estudado como um projeto de futuro para outras grandes cidades, não só no Brasil, mas em alguns outros cantos do mundo. E o valor é imensurável, Imensurável, né? O impacto né? que isso vai É uma outra ter. forma de entender a urbanização. Sim, sem né? dúvida. É uma outra forma. E com isso, todo esse entorno também acaba tendo a presença de instituições importantes no RIDS maior, né? Nessa grande área, que tem uma influência importante também de outras instituições. Aí posso dizer a PUCamp, que é um parceiro importante, né? Além dessas outras agências de interação de ciência, pesquisa e inovação, Instituto Eldorado, como eu disse, CPQD, a Cargill ali, e também o CNP, enfim, outras todas aí que estão cada dia mais próximas desse ambiente. Professor, a gente está falando de referências, de inovação, a gente falou da questão social e é importante também a gente falar que a Unicamp é referência no que se refere às cotas. Sim. Foi a primeira universidade, se não me falha a memória, com as cotas para as pessoas indígenas, agora com as pessoas trans. O que isso significa na inclusão e na mudança mesmo, né, dos paradigmas da universidade? Vamos voltar um pouco para trás. Vamos. A Unicamp já no final dos anos 90, início dos anos 2000, ela já criou um pequeno, uma coisa que era tímida para hoje, mas para a época era bastante inovadora, que eu não me lembro como nós chamávamos aquilo, mas ela dava um bônus para quem era da escola pública. Foi a primeira grande construção que a Unicamp faz, já apontando há mais de 20 anos atrás, a importância de discutir o papel da universidade na formação da sociedade brasileira. Então, naquele momento, eu vou me lembrar essa sigla. Naquela época, já tínhamos os primeiros indicadores demonstrando que a escola pública precisaria ser valorizada, que a gente precisaria apontar caminhos para modelos como esse. Aí, fato, o Brasil começam a ter esses movimentos mundiais, né? Sobretudo das cotas para pretos e pardos, né? Se falava menos em indígenas naquela época. E em 2016 foi de fato um momento onde a Unicamp se debruça sobre isso e nós tivemos audiências públicas e daquelas audiências públicas saiu um documento muito importante demonstrando a necessidade da universidade já fazer isso como uma política de inclusão. Já no Brasil haviam algumas universidades que estavam caminhando nessa direção e a Unicamp, então, em 2017, implanta esse primeiro modelo com uma escala mais robusta, mas ela se apropria também daquela coisa da escola pública que já era parte da nossa cultura. E, de fato, a Unicamp, desde lá, monitora isso, surgiram as cotas indígenas, que a Unicamp, aí sim a Unicamp saiu muito na frente das pessoas. É um desafio bastante significativo para nós. Nós temos uma série de programas de suporte a essa comunidade e que temos tido bons resultados, né? Também das cotas indígenas. E a última discussão que aconteceu foi agora em março com a aprovação, no Conselho Universitário das cotas trans. Desde que eu cheguei à reitoria, eu tenho respondido muito sobre isso para a imprensa. Eu imagino. Porque temos que reconhecer que é um tema polêmico. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Mas eu tenho dito que a universidade ela é o local do debate. É o local do novo, é o local onde ela precisa espelhar aquilo que a sociedade manifesta. Numa linguagem figurada, Lília, é como se nós fôssemos uma panela de pressão permanente acesa.
E nessa panela de pressão, você tem diálogos, debates, visões divergentes, convergentes. E esse assunto não era novo na universidade, é um assunto que ele acontecia, né, rotineiramente. E em algum momento a universidade decidiu também demonstrar isso a partir de uma série de indicadores que não são aleatórios, eles nascem de estudos profundos, nascem de grupos de trabalho, nascem de grupos de pesquisa e que no momento onde esse assunto entra em pauta, antes de se votar no Conselho Universitário, você tem uma série de comitês, comissões, trabalhos de audiências públicas, debates, né? Conhecimento de outras experiências, não só no Brasil como no mundo. E com isso nós tomamos essa decisão. E é importante dizer que elas não vieram para tirar nada de ninguém, elas vieram para acrescentar esta população que já está dentro da universidade. E que passa por filtros de qualificação também iguais às outras pessoas. Não é? Então, ninguém entra na Unicamp porque passa na rua, fala, eu vou me inscrever na Unicamp, eu cumpro esse pré-requisito, eu me matriculo. Não funciona assim. Pelo contrário. A universidade ela tem processos de seleção públicos, através de um vestibular consagrado. O vestibular da Unicamp, ele é modelo internacional. Ele é um vestibular que sempre se preocupou em trazer inovações sem perder as características importantes de valorizar nas pessoas a fundamentação teórica básica, a capacidade crítica de análise, né? Porque nós queremos aqui produzir, primeiro, justiça social, portanto, nós não podemos inscrever pessoas que não são aprovadas num sistema público, divulgado amplamente. Nós temos uma área muito importante na Unicamp, que é a Conveste, que é a nossa comissão de vestibular, que tem muitos anos de experiência. Eles são vou usar uma expressão, uma usina de informações e de dados, que são de conhecimento público, todas essas informações. E eles monitoram aquilo constantemente. O trabalho da Conveste, historicamente, e nesse momento também, é muito relevante. Portanto, todo esse projeto, ele não quer de forma nenhuma confrontar nada com ninguém, ele quer simplesmente buscar mecanismos onde a gente diga para a população, olha, é importante olhar para isso, é importante olhar para aquilo, é importante avaliar esse público. Tudo isso é constantemente monitorado e este programa também será, né? Com isso, eu assumo isso, quer dizer, é um tema polêmico, né? Mas ele está aí para que a sociedade possa também fazer suas avaliações, né? É legítimo as pessoas discordarem, claro. É legítimo as pessoas concordarem e é legítimo que a universidade seja o espaço desse debate. Professor, e nesse sentido, ainda falando, né, sobre a escola pública, sobre a inclusão, eu queria falar um pouco, puxar aqui para o nosso lado, da rede municipal de ensino. A Unicamp tem também projetos e parcerias com a rede municipal, com os alunos. Tenho primeira nota que eu sou fã, que é, né, os professores de música que dão aulas para as crianças na rede. Como é que o senhor vê agora, com a sua chegada, o fortalecimento desses projetos, a ampliação desses projetos e a importância desses projetos para a rede municipal? Olha, por isso é importante dizer aqui na Educa TV. O risco de sermos uma universidade internacionalizada, e é importante sermos, não há como, Sim. É a gente às vezes se esquecer do entorno, né? E isso é um projeto que a Unicamp vem lenta e gradualmente fazendo também, porque vejam bem, quando nós chegamos aqui em Campinas, quando o professor Zeferino construiu a Unicamp, ela está numa região chamada Barão Geraldo, né? Que nos anos 60 era um local de chácaras, né? Era um subdistrito. Então é como se nós tivéssemos um mundo aqui no entorno da universidade que estava muito distante de Campinas naquela época, né? E hoje um dos nossos papéis mais relevantes, e eu acho que é o papel do reitor, de toda a nossa equipe, dos nossos professores, dos nossos estudantes, da nossa comunidade, é nos aproximarmos da sociedade, do nosso entorno também.
para que nós possamos cada vez ser uma universidade mais internacional, mais conectada com o mundo, mas também muito ligada à nossa comunidade. Então, projetos dessa natureza, eu diria que são fundamentais. E nós queremos fazer mais projetos, né? Mais projetos. E se você me permite, eu também vou puxar um pouco a sardinha para a minha faculdade, né? Porque eu sempre comento isso e não sei se as pessoas que nos assistem sabem. Mas um dos nossos orgulhos na Faculdade de Educação Física é sermos protagonistas de uma história belíssima que se chama esporte adaptado, que hoje também é esporte paralímpico. Sim. O esporte paralímpico nasce do esporte adaptado. O que é o esporte adaptado? Os cientistas precisavam descobrir métodos para a recuperação de pessoas ou para inseri-las na sociedade. Digamos assim, um dos fenômenos, né? Muitas pessoas falam ferramenta. Eu não gosto de falar que o esporte é uma ferramenta porque ele é um fenômeno mais poderoso do que é propriamente. Ele é um fenômeno mundial, né? E o esporte foi, então, um fenômeno social inserido nos processos de inserção social de pessoas com deficiência. Na época, nós usávamos expressões diferentes, né? Sim. Falávamos portadores de deficiência. E hoje a gente chegou a um bom termo que é pessoa com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Né? Por que isso? Para exatamente dizer que o que ela tem é possível ela ser inserida. E o esporte adaptado na época, que eu vi chegar aqui na Unicamp no final dos anos 80, hoje ele se transformou numa cultura mundial, né? E muitos dos nossos estudantes e muitas das pesquisas produzidas no Brasil nascem aqui na Unicamp também. Então era uma outra inovação importante para dizer, portanto, nós formamos gerações de jovens professores. Alguns já não estão jovens, porque estudaram aqui conosco no final dos anos 80, que estão influenciando outras universidades, outras agências no Brasil, chegando até a ter uma participação importante na política do esporte paralímpico brasileiro no Comitê Paralímpico. Portanto, veja bem, quando a gente pensa isso, é fundamental que essas coisas se estendam à nossa sociedade. Sem aqui, dúvida. Né? Sem dúvida. E eu queria dizer, não só para os colegas da Prefeitura de Campinas, né? Também ao prefeito Dário, do nosso compromisso, e também para os prefeitos da região, de todas elas, do nosso compromisso nessa aproximação da universidade com essas cidades todas do nosso entorno, para que nós também possamos exercer um papel importante social. Muito bem, professor. A gente está quase encerrando, mas o senhor também falou do Cotuca, e aí eu quero falar sobre dois assuntos. Hoje, nas 5 pró-reitorias, são 4 mulheres. É a primeira vez? Já houve antes? Nesse número, sim. Pois Nós já tivemos outras pró-reitoras, mas numa linha de 5, ter 4 mulheres é a primeira vez. E 2 delas estudaram no Cotuca. 2 estudaram no Cotuca, que foi a professora Ana Fratini e a professora Mônica Cota. A professora Mônica Cota é do FGW, a professora Ana Fratini é da Faculdade de Engenharia Química. Mas eu queria falar sobre isso, porque o Cotuca formou... Possivelmente muitos dos que estão nos assistindo aqui estudaram no Cotuca, mas muitos também devem ter estudado no Cotil, Sim. que é um outro colégio nosso, que é em Limeira. E é incrível porque os colégios técnicos nascem junto com a criação da Unicamp, eles estão no termo inicial de criação. E é algo que a gente não só preservou ao longo desses quase 60 anos, mas fortaleceu muito, né? E eles têm uma importância fundamental na formação da nossa juventude e do ensino médio, no caso, e técnico, né? Então, temos muita gente que passou pelos nossos colégios, e inclusive as 2 pró-reitoras que depois vieram e fizeram seus estudos em nível superior de graduação aqui e de pós-graduação. E isso que você comentou é uma tendência que a gente vem vivenciando, né, da participação das mulheres na vida universitária. Então, cada vez mais, ao fazer isso, as mulheres vão ocupando o espaço. Esse é um desafio grande também para nós, né? Mas eu queria também fazer uma pequena consideração. Elas não foram escolhidas só porque elas eram mulheres. Sim. Elas foram escolhidas porque têm carreiras brilhantes. Sem dúvida. O que significa dizer que a associação entre uma bela carreira e um cargo é muito compatível, né?
nós temos na Unicamp muitas mulheres com carreiras brilhantes, né? Em todas as áreas do conhecimento. Pena que só tínhamos 4 vagas, né? 5. Na verdade, tínhamos 5. Eu preservei o professor Fernando Sarti, que tinha sido... Preservei não, eu o convidei para permanecer conosco, porque ele foi um pró-reitor importante na gestão do professor Tom Zé, sobretudo nessa concepção orçamentária, econômica que a universidade tem, que é um desafio também muito significativo, é fazer tudo o que fazemos preservando o equilíbrio orçamentário da universidade, né? Ou seja, pagar bons salários é importante, manter os salários em condições de preservar a renda dos nossos servidores e professores é muito importante, mas é muito importante também preservar o equilíbrio financeiro da universidade em tempos onde a gente sabe que a questão orçamentária sempre é o grande desafio que as instituições públicas têm. Mas é uma boa pergunta mesmo e elas têm feito já um bom trabalho nesse início de gestão, né? E com isso a gente gostaria muito de contribuir não só para esse conceito, mas também contribuir com a história da universidade. E eu tive a honra de poder escolher as 4 mulheres nesse momento e vamos ver. Muito bom. Temos um desafio significativo aí. Professor, eu quero agradecer. O senhor sabe que eu sou fã da Unicamp, aqui ó, vou falar pessoalmente. Tenho um carinho muito grande pela universidade, um orgulho, né? Sou campineira, de ter a Unicamp aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem. O nosso público é formado por muitos alunos da escola pública e a Unicamp é, sem dúvida, um portal de mudança de vida, de oportunidades. Então, eu queria encerrar com uma mensagem sua para quem está assistindo a gente. Nós temos uma coisa em comum, porque mesmo sendo reitor da Unicamp, eu também sou fã da Unicamp. Né? Eu sou fã da Unicamp, eu sou campineiro de gema, como eu tenho dito, né? Aliás, eu sou o 2º reitor campineiro da Unicamp. O professor Tom Zé também nasceu em Campinas, né? E uma característica que a Unicamp tem é isso, ela foi criada por gente do país todo e muita gente de fora do Brasil, né? Muitos dos nossos primeiros professores aqui chegaram de vários cantos do mundo, da América Latina vários de outros cantos do mundo. Então, essa conexão da Unicamp com o mundo, ela tem na origem do seu nascimento. Mas eu vou dizer uma coisa às pessoas, não é muito incomum, Liliana, as pessoas ligarem aqui para nós e perguntarem assim, quanto que custa estudar na Unicamp? Olha só. E aí as pessoas não sabem, a Unicamp é uma universidade pública, ela é gratuita, né? E você começou a entrevista dizendo que eu me comprometi com isso. E de fato, na minha primeira frase, no meu discurso de posse, eu disse do meu e do nosso compromisso como universidade, né, de fortalecer a escola pública, comprometida com a sociedade, uma escola dedicada à sua missão de formar pessoas, desenvolver conhecimento. E então eu digo às pessoas, a Unicamp é uma universidade pública. E é fundamental que as pessoas saibam. Por ser pública, ela é feita para todos, né? Claro que nem todos conseguem estudar aqui, porque nós temos um número limitado de vagas. Mas nós temos muitos programas onde as pessoas deveriam, e essa juventude deveriam conhecer. Nós temos um programa criado em 2009, se eu não erro a minha lembrança, que se chama Profis, que é um programa na Unicamp que recebe os melhores alunos das escolas públicas da região campineira, né? Nós temos esses programas que você disse, nós temos programas de extensão na área de música, na área de esportes, nas áreas de tecnologia, de inovação. Nós temos uma série de programas para essa juventude poder se aproximar da universidade e na medida do possível, sonharem em estar aqui conosco e materializarem esse sonho, né? É importante também dizer da força da nossa área de saúde, como eu comentei. A importância da Unicamp para essa área de saúde é fundamental, como já mencionado aqui, né? E do carinho em dizer para a população que além dessas coisas que fazemos, a Unicamp é um campus maravilhoso, vale a pena vir conhecer, caminhar pelo campus, ter o conhecimento. Daqui nós temos uma vegetação aqui no entorno maravilhosa,
tem pássaros, enfim. Aliás, tem livros belíssimos produzidos pelos colegas da área sobre os pássaros da Unicamp, sobre as árvores da Unicamp. Nós temos aqui em novembro, dezembro, uma explosão de jequitibás com árvores lindíssimas, né? Temos também outras árvores em outras épocas do ano, enfim. Conhecer o campus da Unicamp também é um belo passeio. Sejam todos muito bem-vindos e agradeço a oportunidade. Obrigada, professor. Obrigado, igualmente. Quem mora em Campinas e região pode separar os agasalhos. Os próximos dias prometem temperaturas baixas, principalmente nas primeiras horas da manhã. E o tempo firme continua. Vamos ver agora os detalhes da previsão do tempo. Os dias gelados em Campinas vieram para ficar. Esta semana, o sol parece tímido, com muitas nuvens. A temperatura mínima cai para 13 graus e a máxima não deve passar dos 25. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Com isso, a umidade relativa do ar não passa dos 60%. Nesta semana, a lua é cheia. O sol nasce às 6h46 da manhã e se põe mais cedo, às 5h30 da tarde. Rápido intervalo no nosso jornal educativo. No próximo bloco, você vai ver como foi o encontro de conselheiros escolares, que reuniu representantes de várias unidades para discutir os rumos da educação. E ainda vai saber também como foi a Feira da Educação Pública, que movimentou a região do Campo Grande com projetos desenvolvidos pelas escolas municipais e promoveu a integração com a comunidade. A gente volta já. Educa TV apresenta Educa acontece. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. Educação antirracista. Vamos falar sobre o assunto? Eu sou o Dinho, diretor de escola aqui do CEI Roberto Teles. Estou nessa escola faz mais ou menos 2 anos e meio. Desde que eu ingressei, o trabalho antirracista vem sendo trabalhado, né? A gente trabalha a questão indígena também. E com a proposta da prefeitura, né, do DEP, isso só intensificou mais o diálogo, a conversa, o escutar, né, a fala, tanto das famílias como das crianças e também entre a gente, né, os profissionais da educação que aqui estão lotados. Meu nome é Nadir Vidal, eu sou orientador pedagógico, a gente já vem fazendo. A escola já tem um histórico de trabalhar com a educação antirracista e esse trabalho é mais um pouquinho daquilo que as crianças vêm nos ensinar. Então a gente trabalha muito com esse tom que as crianças nos dizem, o que a gente tem que fazer no cotidiano escolar a partir do que elas pensam e do que elas falam também. Então é uma construção em conjunto, onde todos aprendem. E a educação antirracista é papel de todos. Portanto, quem está na escola, a cozinha, né, a limpeza, os educadores, todos nós somos responsáveis. Então, essa educação antirracista, ela não é ensinada, ela é construída, ouvindo o que as crianças trazem para a gente. Educação antirracista. Vamos falar sobre o assunto? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa TV apresenta Educa
acontece. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV. Sempre muito bom ter a sua companhia e a sua audiência ao longo das nossas edições. E eu quero te lembrar que a sua participação é sempre muito importante e é fácil participar aqui do nosso jornal. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, que você será direcionado para o nosso WhatsApp. Aí é só mandar a sua sugestão de reportagem, o seu recado ou a sua dúvida. Estamos esperando, hein? E olha que legal! A Secretaria Municipal de Educação realizou o primeiro encontro municipal de conselheiros escolares. A iniciativa tem como objetivo mostrar a importância do envolvimento de todos nas atividades que acontecem dentro das escolas. É a gestão democrática que a cada dia está mais presente em Campinas. O Conselho de Escola é um espaço de diálogo e decisão onde representantes de toda a comunidade escolar se reúnem para planejar ações e definir rumos que impactam diretamente o cotidiano da escola. Eu sou conselheira porque eu trabalho, eu tenho já estudei, já tem 3 netos que estudam na escola, já estudou já, né? Agora tem só uma só, né? E eu trabalho lá há mais de 20 anos e sempre estou por ali presente, entendeu? Atenta a tudo. Então, é a minha primeira vez como conselheira, né? Meu filho também entrou na escola esse ano, então ele está fazendo 3 aninhos, então ele entrou na escola esse ano e é a minha primeira vez. E eu sempre fui tipo assim, vou ficar em cima do meu filho porque eu quero saber o que ele está aprendendo, que é importante para mim saber o que ele está aprendendo. Então entrar para o conselho, entrar para a CPA, para mim está sendo importante porque eu percebo que há necessidade da família se unir à escola. Não adianta você jogar o seu filho na escola e esperar que a mágica aconteça. E é extremamente importante o seu filho, o filho dos amiguinhos, venha aquele trabalho sendo efetivado. E aí eles falam assim, poxa, estão trabalhando pra gente, pra nossa escola. Né? Mesmo que assim, a criança, ele é pequenininho, ele não tem essa consciência ainda. Mas ele já começa a absorver. É importante eu participar da comunidade, é importante eu participar da escola, é importante eu participar da área social, da área da saúde. A minha presença ali fortalece a nossa sociedade e nos ajuda a construir uma sociedade melhor. As questões administrativas que envolvem o conselho são muito importantes. O gestor depende do conselho para fazer a sua gestão, né? Depende do conselho, da diretoria executiva e de toda a comunidade que representa o segmento de pais e responsáveis por crianças, né? Além dos funcionários. E é, assim, um desafio muito grande para um membro nato do conselho, como diretor, é motivar as pessoas a participarem, né? E nós temos uma CPA muito atuante, não é? E que envolve a comunidade com pesquisas, com um inventário de como as famílias estão vendo o trabalho da escola, para nós discutirmos nas RPAs, né, nas nossas reuniões de planejamento e avaliação institucional. Então, esse trabalho da comunidade, né, o conselho sendo um dos segmentos que compõem os coletivos da escola, é importante, é muito importante para o desenvolvimento tanto educacional, pedagógico, como administrativo para uma escola municipal. O Encontro Municipal Geral dos Conselheiros é uma celebração dessa importante iniciativa, que fortalece a gestão democrática na educação, como destaca Mariana Volpato, coordenadora do Planejamento Estratégico Institucional Participativo. A gente entende, hoje nós estamos num momento de celebração, né? Assim, a gente falou, quando tem eleição a gente fala é a festa da democracia, né? E hoje a gente entende que é a nossa festa da democracia, porque nós vivemos aí os encontros regionais que foram por Naedes. Hoje a gente está celebrando, encerrando esse ciclo com esse encontro, que é o primeiro encontro de todos os conselheiros, né, que participaram desses primeiros encontros. Então, o que a gente percebeu? A importância mesmo de dar voz para as pessoas, da gente referendar os espaços democráticos. O Conselho de Escola é um espaço democrático, né, que ele atua diretamente dentro das escolas, com os mais diversos segmentos. Então, a gente consegue ter a voz, a fala das pessoas, do seu lugar. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é maneiras de tornar mais efetiva a participação dos conselheiros nas decisões que são tomadas na gestão escolar.
Então, foi um conjunto de propostas que foram sendo elaboradas pelos próprios conselheiros para facilitar a participação, para tornar essa participação mais efetiva, para tornar o papel do conselho mais consolidado nesse processo de gestão, né? O secretário de Educação, José Tadeu Jorge, participou da abertura do evento, que reuniu mais de 500 pessoas e contou com uma programação diversificada, incluindo palestras, discussões e uma mesa de debates. Em seu discurso, ele destacou a importância da lei municipal, que define os conceitos e as diretrizes da gestão democrática na educação. Então, ressaltar isso como um fato legal, né? Temos uma lei. Campinas é uma cidade preocupada com a gestão democrática como instrumento do nosso dia a dia nas nossas escolas. E, ao mesmo tempo, lamentar que precisemos de uma lei para dizer o que é democracia e que ela tem que ser praticada na educação. Então, é um paradoxo, é um contraste, né? Que precisamos refletir também sobre isso. Porque nós vamos chegar rapidamente à conclusão de que democracia, mais do que uma teoria, é uma prática. E como qualquer prática, ela tem que ser executada para que as pessoas se acostumem com ela. E que ela não precise mais ser tocada, falada, discutida, mas ser, sim, sempre presente no nosso comportamento e nas coisas que nós fazemos. A educação da rede municipal de Campinas impacta, mais diretamente ou indiretamente, 1/3, talvez até metade da população dessa cidade. E, portanto, o que nós praticamos seguramente é algo que vai ter uma influência enorme no que é e no que será Campinas. Nesse contexto, criar mecanismos que permitam a participação de todas essas pessoas é indispensável se nós ancoramos todo o nosso projeto numa gestão democrática, para usar a terminologia aqui. Então, é natural que no nosso planejamento estratégico, institucional, participativo, logo de cara tenha nascido um projeto, um grupo de trabalho sobre gestão democrática. E há aqui um conceito fundamental na democracia, que é o conceito de representatividade. Nós estamos aqui hoje representando todas essas milhares de pessoas a que eu me referi, que são impactadas direta ou indiretamente pelas nossas escolas, pela nossa rede. Pensem, isso tem que refletir a ideia, a opinião, aquilo que vocês conseguem apurar como representantes e trazer a esse processo essas preocupações, essas carências, esses sonhos e a realidade que todas essas pessoas representam. Parece simples, mas não é. É uma tarefa extremamente difícil e nós temos que, na vivência, ir aprendendo a fazer isso de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, para que efetivamente representemos os anseios de todas essas pessoas. E agora vamos falar de serviço. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 300 vagas disponíveis. Dá só uma olhada. Para pessoa com deficiência, há 20 vagas para auxiliar de produção. Podem concorrer moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. A função é para auxiliar na logística da operação, com a movimentação de carrinhos, troca de produtos, limpeza de máquinas, impressão de etiquetas e identificação dos produtos, além de acompanhar indicadores
setores e procedimentos operacionais. Atenção, tem vaga para a região também. 50 pessoas serão selecionadas para trabalhar em vinhedo na área de logística. A vaga é temporária por 180 dias. A função é para organizar e separar produtos, fazer etiquetagem de embalagem e inventários. Tem ainda a empresa de Americana contratando. São 10 vagas para carregador. Os selecionados vão auxiliar na abertura e fechamento dos caminhões Siders, amarração e cintamento de cargas, dar suporte às movimentações e separação de cargas do centro de distribuição. A empresa vai disponibilizar o ônibus fretado. Além dessas vagas, há várias outras no site do CEPAT. Para você que ainda está em busca de uma oportunidade, eu te desejo boa sorte. A terceira feira da educação pública movimentou a região do Campo Grande. O público lotou a Praça da Concórdia e teve a oportunidade de conferir as ações que são realizadas pelas escolas municipais. Teve ainda exposições e oficinas sobre o meio ambiente. E, para finalizar, os músicos do Instituto Anelo encantaram quem passou por lá com um show lindo e cheio de alegria. Muitas pessoas passaram pelos estandes da feira, curiosas para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas escolas da região. Entre elas estava a Carolina, que soube do evento por meio da creche onde a filha estuda. Animada com a proposta, ela levou a menina e também uma amiguinha para vivenciar as atividades. Eu acho que é o meio da comunidade saber o que realmente acontece dentro, né, das creches, das escolas. Não é só uma questão assim de educar, né, o próximo, mas sim de atividades, da criança aprender algo além do educar, né? E é uma forma de convivência, de mostrar realmente o que eles fazem dentro da unidade escolar, tanto da creche quanto da escola. A terceira edição da Feira de Educação Pública da região Noroeste reuniu 42 escolas municipais de ensino fundamental, educação infantil e EJA. Durante o evento, foram apresentados projetos e atividades desenvolvidos ao longo do ano letivo. Um dos destaques foi a Sei João Herman, que criou um cinema dentro da tenda e propôs atividades interativas que exploravam os 5 sentidos, oferecendo uma experiência educativa, sensorial e criativa. As primas Ana Lívia e Maria Helena aprovaram a dinâmica. Vocês tiveram uma experiência ali de cinema, né? Essa experiência sensorial, como que foi para você? Foi muito legal, porque deu para ver as texturas e os cheiros. Foi muito interessante de fazer isso. A gente vê coisas que a gente não costuma ver. Foi bem interessante ver isso. Foi bem interessante. Não, pelo cheiro, às vezes não dá para sentir, mas com a textura vai ajudando. Muito legal ver o trabalho das crianças, o esforço que elas tiveram. E é bem interessante ver os temas, não é? No Sei João Herman, a gente tem um cinema, a gente tem um projeto de cinema que já faz muito tempo. A gente quis pegar um pouquinho dessa ideia do cinema, junto com as propostas que a gente faz cotidianamente com as crianças. As crianças consomem as próprias produções. Então a gente quis trazer uma amostra do que seriam essas produções, através dos sentidos. A nossa exposição chama Natureza dos Sentidos, justamente por isso. Porque a gente está pegando a natureza e os nossos 5 sentidos e trabalhando nesse espaço, os cheiros, as texturas, a visão, a audição e o paladar com um chazinho no final. Já o Centro de Educação Infantil Conceição Anita levou à feira seu projeto de compostagem, que hoje faz parte da rotina diária da creche. A iniciativa envolve as crianças em práticas sustentáveis desde cedo, mostrando na prática como os resíduos orgânicos podem se transformar em adubo e beneficiar o meio ambiente. A nossa escola hoje trouxe um pouquinho de proposta de cada faixa etária. Com os bebês, nós trouxemos a proposta da compostagem e do minhocário com a horta pedagógica, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2024. A partir dos 2 anos, as professoras trabalharam o contexto investigativo do jacaré e da lagartixa,
que partiu de uma investigativa que elas fizeram numa roda de música. E aí o jacaré trabalhou o contexto, como se compõe ali a família do jacaré, como que nascem os jacarés, e a professora linkou com o conceito identidade, trabalhando o eixo de identidade, e aí como se forma a família, como que são as famílias no contexto atual, e a lagartixa da mesma forma com as crianças maiores, de 3 anos a 5 anos e 11 meses. É importante compartilhar com a comunidade para ter consciência que a criança, desde bem pequena, ela tem condições de adquirir conhecimentos que podem perdurar a vida toda, para preservar o ambiente, para um planeta mais saudável, e aí tirar aquele conceito de que vai para a creche só para ser cuidado, ser alimentado. Não, o trabalho é muito além, né? A criança aprende ali no dia a dia, nas práticas do cotidiano. A gente na secretaria, como um todo, é uma importância extremamente relevante, até porque esse é o princípio, né? É levar a educação para onde as pessoas estão, nas comunidades, nos territórios. E aqui no NAED Noroeste, né, nessa região tão importante, território tão que trabalha tanto para as crianças terem o melhor sempre. E esse ano, já pela 3ª vez, né, a equipe educativa do NAED Noroeste promove essa festa maravilhosa, trazendo a comunidade, movimentando, falando de um assunto tão importante que é a ecologia, a preservação da natureza. Então, para a Secretaria é extremamente relevante que nós temos ações assim em todos os NAEDs. Nós queremos mostrar para a comunidade toda a importância da qualidade do ensino público, né? E mostrar que as escolas, elas são um espaço de diversidade, um espaço de acolhimento a todos. Então, para a gente vir à praça, trazer todas as escolas da região Noroeste e mostrar um pouquinho do trabalho de cada um, é uma grande satisfação para a rede municipal. Paulo Freire dizia que a educação é um ato político. Trazer todas as escolas para uma aula pública, uma aula na praça, isso é demonstrar que nós, na rede municipal, fazemos uma educação de qualidade. E aí a gente pode fazer essa troca entre nós, escola, podemos fazer essa troca com toda a comunidade campograndense, do território noroeste, e é a ideia principal, o objetivo principal da nossa feira, né? Dizer para toda a comunidade e também para nós mesmos que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de qualidade, que é um trabalho que edifica a educação na nossa cidade, é uma rede de qualidade, uma rede que sabe fazer esse processo de ensino-aprendizado com excelência. Além das exposições escolares, a feira também foi palco para diversas apresentações culturais. Um dos destaques foi a apresentação do Instituto Anelo, projeto social iniciado no bairro Campo Grande e que celebra 25 anos de atuação. Com repertório popular e voltado à educação antirracista, o grupo reforça valores de inclusão e diversidade por meio da música. A gente precisa entender muito o que é educação pública. A educação pública ela é muito potente, muito forte, e a gente precisa desses espaços para intercambiar esses conhecimentos, esses saberes. Essa mostra dessa feira eu acho muito legal, porque a gente sente um pouquinho do que é cada escola. A gente, enquanto educador, vê também o trabalho das outras escolas, que a gente é consumida, às vezes, no dia a dia, não consegue ver tudo. E as pessoas, os cidadãos no geral, eles conseguem ver também tudo aquilo que a escola pública produz e a qualidade que é isso. O evento foi transmitido ao vivo no YouTube da Educa TV. Você pode conferir os detalhes e compartilhar com seus amigos. Lá também é possível rever todas as nossas reportagens e ficar por dentro da programação aqui do nosso canal. E por hoje é só. Lembrando que o Educa Acontece vai ao ar às 6 e às 11 horas da manhã e também às 7 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.